Sejam muito bem-vindos ao primeiro workshop da Canter. Aqui nós vamos falar sobre infraestrutura para cavalos e como que a infraestrutura vai impactar e vai mudar a vida, a qualidade de vida e o bem-estar do seu cavalo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, porque se você está aqui, você já acompanha a Canter e parabenizá-los por querer melhorar a vida do seu cavalo. A gente sabe que os cavalos dependem totalmente de nós para ter uma boa qualidade de vida e se sentirem bem no dia a dia deles, principalmente por passarem tanto tempo na cocheira. Vamos começar então o nosso workshop aqui. Eu quero passar por vocês com principais dois temas aqui. Primeiro, a importância que a infraestrutura vai ter para o seu cavalo, como que vai impactar a qualidade de vida dele e o rendimento no esporte. Não só a qualidade de vida vai ser diretamente impactada pela infraestrutura, mas também o rendimento, o seu resultado nas provas, como que o seu cavalo vai chegar numa competição. E também como que isso pode mudar a saúde do seu cavalo e interferir diretamente na longevidade dele, ou seja, o quão velhinho o seu cavalo vai ficar por estar em uma boa estrutura ou não. Quando a gente passar por tudo isso, a gente vai falar sobre quais são os principais pilares de uma boa cocheira e como que você pode intervir para melhorar esses pilares, mesmo sem grandes interferências, sem ter que fazer uma obra, sem ter que mudar completamente de áreas ou ter que construir uma cocheira nova para o seu cavalo. Cada um desses tópicos a gente vai falar ao longo dos próximos minutos. Aqui tem alguns tópicos só para vocês entenderem qual que vai ser a estrutura da nossa apresentação. Então, introdução, o cavalo no ambiente confinado, o que que a gente tem que ficar de olho para saber se o cavalo está numa estrutura ruim para ele ou não, quais os seis pilares de uma boa cocheira, alguns exemplos reais da minha vida, do que eu faço com o meu cavalo, e lá no fim a gente vai ter um bônus exclusivo só para quem ficar aqui até o final. Vamos começando então lá com a nossa introdução. A gente precisa entender que os cavalos, eles vivem na natureza soltos. São poucos os exemplos de cavalos selvagens que a gente tem, mas aqueles que nós temos, eles estão sempre soltos, em manada, e eles ficam ali o tempo todo ao relento, eles estão no tempo. Então, a hora que a gente põe esses cavalos em um ambiente confinado, a gente tem que trazer o máximo de conforto possível para eles, para que se assemelhe com o que eles têm ali na natureza e eles não se sintam tão deslocados. Aqui a gente vai discutir quais são esses pilares que a gente vai trazer da natureza para colocar aqui e o que que ele impacta nos cavalos diretamente, né? O que cada um desses pilares aí vai impactar. E eu quero deixar muito claro que uma boa infraestrutura vai reduzir o risco de lesão do seu cavalo dentro da cocheira, vai minimizar o risco de doenças respiratórias, comportamentais e vai aumentar a qualidade de vida dele e o bem-estar do seu cavalo diretamente. Bom, nós sabemos aqui que os cavalos são animais de manada. Na natureza, eles vivem coletivamente. Geralmente, essa manada é liderada por uma égua mais velha e o garanhão, e os outros cavalos ali não entram em confronto com eles e seguem essa liderança, mas eles estão ali o tempo inteiro cobertos pela segurança de estar no coletivo. Vamos pensar aqui também no nosso caso, a gente pode trazer isso para a nossa realidade. Quando nós estamos sozinhos, andando numa rua que está muito vazia, a gente acaba se sentindo mais inseguro do que se tem um monte de gente passeando por ali, se está em plena luz do dia, você consegue ver outras pessoas ali ao redor. Os cavalos têm mais ou menos o mesmo sentimento. E tudo isso é extremamente relevante quando a gente pensa que os cavalos são animais que estão prontos para fugir. Por quê? Os animais são presas. Na natureza, eles não caçam, eles são caçados. Então, eles estão o tempo inteiro atentos ao que está acontecendo ali ao redor e eles contam também que os outros estejam atentos por eles para que, se tiver algum problema, eles possam sair correndo a qualquer momento. Isso é muito importante, a gente tem que ter isso em mente na hora de colocar o cavalo ali na cocheira. Tira ele desse ambiente aberto, que ele tenha uma boa visibilidade do entorno e coloca numa cocheira, o cavalo acaba ficando estressado, porque ele não sabe o que está acontecendo do lado de fora. Na natureza, os cavalos geralmente estão em campos abertos, em grandes pastagens, que eles conseguem ter uma boa visibilidade do entorno.
Se ele está ali entre quatro paredes, ele escuta um barulho, mas ele não consegue ver o que está acontecendo lá fora. E isso pode gerar grande frustração para o cavalo, porque ele vai ficar com medo. De novo, vamos trazer aqui para a nossa realidade. A gente confia muito na nossa visão, é o nosso principal sentido, assim como os cavalos. E se a gente está aqui dentro de casa com uma venda e escuta um barulho de uma porta abrindo e fechando, a impressão que você tem é que pode ter alguém entrando na sua casa, mas você não consegue ver para conferir. E a gente fica com medo. A opção para que a gente não tire a venda e vá conferir, é que alguém de nossa confiança chegue e fale: não, tá tudo bem, não tem nada, eu já olhei. O cavalo é a mesma coisa. Se ele escuta um barulho, ele quer ver de onde está vindo. Se ele não consegue ver, ele quer saber se tem algum outro amigo ali do lado que escutou esse barulho e viu por ele. Não, pode ficar tranquilo, não é nada. Então a gente não pode tirar esse conforto, essa segurança dos cavalos quando a gente coloca dentro da cocheira. E quando a gente tira isso do cavalo, quando ele não se sente seguro, quando ele está estressado, quando ele está frustrado, ele pode desenvolver diversas doenças, doenças comportamentais, doenças respiratórias, doenças ortopédicas. Bom, agora que a gente já sabe como que os cavalos funcionam ali em manada, vamos entrar nessa parte comportamental e o que que isso pode implicar no cavalo. Então, cocheiras ruins, em que você não oferece o que o seu cavalo precisa em termos de qualidade de vida, na infraestrutura necessária ali, vão gerar comportamentos ruins para o seu cavalo, que podem vir a ser doenças e também doenças diretamente. Então vamos lá. A gente já sabe que cocheiras, quando são bem planejadas e que permitem a visualização com os outros cavalos, podem impactar numa redução de até 30% dos comportamentos estereotipados dos cavalos. O que são esses comportamentos estereotipados? São aqueles comportamentos repetitivos que não são de boa qualidade e podem vir a gerar lesões ou outras doenças no seu cavalo. Eu trouxe aqui alguns exemplos que devem funcionar como alertas para você. Se o seu cavalo apresenta algum desses comportamentos, a chance dele ser um cavalo estressado, que não está em um bom ambiente, é muito grande. Então, você precisa entender isso como um alerta vermelho para você melhorar a qualidade de vida do seu cavalo. Em primeiro lugar, eu coloquei ali a aerofagia. Isso é o fato de o cavalo engolir ar. Quando os cavalos se apoiam ali na porta, no coxo, até mesmo na parede e ficam engolindo ar. Isso pode levar a cólicas e é sinal de um cavalo estressado. Um cavalo que fica caminhando dentro da cocheira também é um problema. Ele pode acabar emagrecendo, pode acabar se machucando, porque o piso não é ideal para ficar caminhando. Então, se você já ouviu falar, tiveram que colocar um pneu na cocheira do cavalo para ele se movimentar menos. Isso é um sinal de um cavalo estressado. Cavalo que fica balançando a cabeça, assim, de um lado para o outro, ou o corpo inteiro, né? Eles ficam meio dançando, assim. O cavalo não está dançando, o cavalo está entediado, está estressado, ele não quer estar naquele ambiente. E também cavalos que são um pouco mais agressivos, ficam batendo na porta e ficam mordendo ali, também são sinais de um cavalo estressado. Essas duas atitudes tem que ser muito bem analisados. Ah, meu cavalo bate na porta na hora da ração, meu cavalo tenta morder na hora que eu vou colocar a ração ali dentro. São questões pontuais e que na hora do trato a gente pode acabar relevando. Mas se toda vez que você entra na cocheira do seu cavalo ele morde, ou se ele nunca fica ali sem bater na porta, tá o dia inteiro dando martelada ali, isso pode ser um sinal, sim, de que o seu cavalo está estressado. Pode não, é um sinal de que o seu cavalo está estressado e que você precisa ver como que você pode melhorar isso para ele. E hoje eu vou falar sobre como que você pode melhorar isso na cocheira do seu cavalo. Bom, a gente já entrou ali, então, que essa parte de comportamento é uma questão séria e que você precisa ficar de olho no seu cavalo, né? Então, os principais comportamentos estereotipados estão listados de novo aqui, para você entender a gravidade disso, né? Todo mundo precisa entender qual que é o problema disso, né? Não é bonitinho um cavalo que, ele é mais estressado. Não, você precisa corrigir esse tipo de coisa. E esses comportamentos, eles têm origem no ambiente que o cavalo está inserido. Dificilmente você vai ver um cavalo que vive no pasto, que está em convívio com outros cavalos, ter esse comportamento. Um cavalo que está próximo à natureza, à sua vida no dia a dia,
não tem motivo para estar estressado. Se o cavalo está solto, está no pasto, se ele tem trabalho ali todos os dias, se ele sai da cocheira, tudo isso é um bom sinal. E ele vai estar próximo do que ele faria se ele estivesse na natureza e ele não vai estar estressado. A gente tem esse dado que eu achei muito relevante, de que 37% dos cavalos que estão exclusivamente estabulados, ou seja, que eles não têm esse convívio no pasto, desenvolve algum grau de comportamento estereotipado. Então preste atenção, principalmente se o seu cavalo está em uma hípica, se você está sempre em competição, se o seu cavalo não vai para o piquete, isso é extremamente relevante. O seu cavalo pode sim estar apresentando um comportamento estereotipado que pode vir a ser problema ainda maior, pode ser uma doença, pode ser uma lesão futura. Eu trouxe aqui então as implicações de uma cocheira ruim. Vamos começar pelas doenças respiratórias. Eu acho importante a gente dar um destaque grande para essas doenças, porque os cavalos têm pulmões enormes. Depois vocês procurem qual que é o tamanho do pulmão de um cavalo. Então ele acaba sendo muito sensível no trato respiratório. Olha o tamanho da narina do cavalo. Ele acaba ingerindo muito ar com poeira, com partículas ruins para ele. E a gente precisa proporcionar que ele tenha um ambiente bem ventilado e que minimize essa ingestão de partículas ruins. Então, um cavalo que está em um local totalmente fechado, com uma ventilação inadequada ou inexistente, né? Tem uma chance muito maior de desenvolver a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é basicamente a asma. Então, imagina você com o seu cavalo que é atleta com asma. Com asma, mas que ele não tem a bombinha para usar ali quando ele se sente mal. Isso pode reduzir totalmente o seu rendimento, pode até impedir que você consiga realmente manter o seu cavalo competitivo. E antes mesmo da gente chegar na asma, a gente já tem ali o cavalo que fica tossindo. Eu tenho até um exemplo pessoal disso, quando fazendo um paralelo com a nossa vida humana, né? Quando eu estava na faculdade, eu fui monitora no laboratório, de materiais, que a gente chamava. Eu sou engenheira, então os nossos materiais eram areia e pedra e cimento, basicamente. E conforme eu fui passando mais dias lá, respirando aquele ar, eu tinha muita tosse. Passei anos depois disso em que eu sentia um mínimo pó e eu já começava a tossir. Isso é basicamente uma alergia que você desenvolve. E os cavalos podem ter a mesma coisa. Se eles ficam ali o tempo inteiro respirando pó, respirando aquele cheiro de urina, eles vão desenvolver essa tosse. E, de novo, se você está correndo e começa a tossir, você para na hora. O cavalo também precisa parar. Ele se sente desconfortável e ele não vai conseguir manter esse rendimento. Eu trouxe mais um dado aqui que eu acho muito relevante para os cavalos atletas, que é a queda de até 15% na capacidade de oxigenação durante o exercício. Um cavalo com menos oxigenação vai ser um cavalo com menos condicionamento físico. Se o seu cavalo tem menos condicionamento físico, você não vai chegar tão bem nas competições. E isso vai ser um problema a longo prazo. Você não vai conseguir manter o seu cavalo no esporte por muito tempo, ou se mantiver, não vai conseguir ter o mesmo resultado que você teria com um cavalo totalmente saudável. A questão de sono para o cavalo também é extremamente importante. E, de novo, fazendo um paralelo com a gente, nós precisamos dormir bem para que a gente consiga render ao longo do dia. Os cavalos também. Não é porque eles conseguem descansar em pé ou porque eles dormem menos tempo do que o necessário que eles não precisam de um bom sono. Os cavalos dormem em torno de 2 a 3 horas por noite e eles precisam deitar para entrar no sono profundo, que é o sono REM. Se você não tem um piso de qualidade, um piso seco, uma cama fofa para o seu cavalo deitar, ele não vai entrar no sono REM e ele não vai descansar o suficiente. Um cavalo que não está descansado não rende tanto no treino, correto? Outro ponto muito importante é a questão de iluminação. A gente não gosta de dormir com a luz acesa. O cavalo, muito menos. Eles são mais sensíveis na visão do que nós. Eles conseguem enxergar melhor à noite do que a gente. Então, não tem necessidade de ter aquela iluminação. O que acaba sendo um grande erro ali, porque muita gente tem receio por questões de segurança de outros animais, um bicho peçonhento, alguma coisa assim, e quer deixar o mais iluminado possível ali as cocheiras. Mas de noite é para dormir e a gente precisa ter essa escuridão para que o cavalo se sinta bem, se sinta confortável e de fato descanse.
Tudo isso vai influenciar não só na questão de performance do cavalo, mas pode, mudar também o ciclo reprodutor de éguas. As éguas entram no cio no verão, justamente porque tem mais incidência solar no ambiente em que elas estão, que seria a natureza. O ciclo reprodutor é regido pela iluminação natural. Então, a gente precisa garantir que a iluminação seja o mais próximo da natural possível. Quando é para ter bastante, tem que ter bastante, que é no verão e durante o dia. Quando não é para ter, no inverno e à noite, não é para ter e pronto, acabou. Não tem discussão em relação a isso. Bom, de forma resumida, a gente precisa entender que avaliar se os cavalos estão se sentindo bem com o local em que eles estão, eles não vão ter nenhum comportamento estereotipado. Essa é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração. Além disso, se você tem um cavalo que fica inquieto, que tem uma respiração carregada, sabe? Não consegue, voltar à respiração ao normal com facilidade, se ele não quer entrar ou não quer sair da cocheira, se o pelo dele não está bonito, tudo isso é sinal de um cavalo no início de desenvolvimento de alguma doença, de algum comportamento ruim. Então, a gente precisa analisar qual que é a origem desse problema e como corrigi-lo. Muitas vezes, a gente consegue reduzir esses sintomas e esses sinais com uma boa cocheira, com um bom manejo, tá? Claro que nada disso impede que você entre em contato com o seu veterinário para entender o que está acontecendo ali com o seu cavalo. E eu quero aqui ressaltar mais uma vez que um ambiente mal planejado para os cavalos vai impactar sim e vai causar problemas. Por isso que a gente está aqui falando do que você pode fazer para melhorar a cocheira do seu cavalo. Vamos entrar agora nos pilares de uma boa cocheira. Essa foto eu achei uma graça, porque além de ser uma boa cocheira, a gente tem esse cavalo que está aproveitando aí a cocheira dele com uma boa vista e querendo saber quem que é o intruso que está chegando por ali. Bom, nós temos 6 pilares para uma boa cocheira e nós vamos entrar em cada um desses pilares nos próximos slides e eu quero que vocês entendam o que que vocês podem identificar na cocheira do seu cavalo, avaliar se esse pilar está sendo cumprido ou não e como que você vai poder mudar e melhorar esse pilar para dar mais qualidade de vida para o seu cavalo. Então, o primeiro pilar é o tamanho. A cocheira do seu cavalo é grande, é pequena, está adequada para o seu cavalo ou ela precisa ter alguma alteração e o quanto que isso vai impactar de acordo com o manejo que você tem para o seu cavalo no dia a dia. Ventilação. Realmente tem ventilação, ventilação cruzada, qual que é a abertura que o seu cavalo tem na cocheira dele para promover essa ventilação. Iluminação natural, tá certo? A gente tem que falar de iluminação natural e alguma luz artificial quando necessário, mas esse não vai ser o nosso foco nesse pilar de iluminação. O piso e a cama do seu cavalo. Primeiro, se eles são condizentes entre si, o que que é o esperado do seu cavalo na natureza e quais observações que você tem que ter do seu cavalo para poder tirar uma conclusão disso. As portas. Qual é o tipo de porta, o tipo de abertura que você tem no seu cavalo? Primeiro, porque ele vai impactar ali diretamente na segurança e na funcionalidade, e depois, porque ela vai impactar na ventilação, na iluminação e no contato social, que são esses 3 outros pilares. E por último, mas não menos importante, o contato social que a sua cocheira promove. Então vamos lá, entrar pilar a pilar da cocheira. Tamanho ideal de cocheira. Eu trouxe aqui dados porque eu acho que é mais fácil do que a gente ficar aqui falando sobre fórmula, recomendações da FEI, etc. Tamanho mínimo de uma cocheira para um cavalo de porte médio, 3 por 4 metros. Isso dá 12 metros quadrados. Isso é basicamente tamanho de quarto de apartamento, tá? Não é muito grande. Espaço ideal, 4 por 4 metros. Eu gosto de fazer um paralelo com a nossa vida. Quando a gente tem um quarto pequeno, a gente se sente amassado.
A diferença é que a gente pode ir do quarto para a sala, para a cozinha, para o banheiro. O cavalo não, ele só tem aquele espaço. E geralmente ele passa muito tempo ali. E ele ainda tem que comer naquele lugar, fazer as necessidades dele naquele lugar, deitar naquele lugar. Imagina como seria para você ficar nesse mesmo ambiente pequeno o dia inteiro. É o equivalente a gente ter que ficar no lavabo, dormir no lavabo, comer no lavabo, fazer xixi no lavabo. Vai ser muito ruim. Então a gente precisa ter uma cocheira de, no mínimo, esse tamanho. Lembrando, uma cocheira menor vai servir para um cavalo menor. Uma cocheira maior vai servir para um cavalo maior. Então, aqui a gente tem exemplo de cavalo grande, brasileiro de pismo, o BH, ou então um puro sangue inglês. Esses são cavalos maiores, eles precisam de mais espaço para se movimentar. O cavalo tem que conseguir entrar, dar uma volta nele todo, deitar e levantar com facilidade. Se o seu cavalo não consegue fazer isso, a sua cocheira está muito pequena para o tamanho dele. Cavalos menores, crioulo, pardo de milha, conseguem ter um espaço menor. Mas não é porque eles conseguem estar em um espaço menor que eles devem estar num espaço menor. Se você puder oferecer mais espaço para o seu cavalo, ofereça mais espaço para o seu cavalo. Além disso, a gente precisa prestar atenção no mínimo que uma cocheira deve oferecer, que é uma abertura, o cavalo tem que conseguir entrar e sair por algum lugar, e permitir a circulação de ar pelo meio da porta e uma outra abertura. O ideal é que seu cavalo viva o mais próximo da natureza possível, mas claro, a gente tem que pensar também no nosso manejo do dia a dia. Se você puder oferecer um piquete para o seu cavalo com uma cocheira, que ele possa estar abrigado quando ele quiser e sair quando quiser, isso vai ser o cenário ideal em termos de manejo. Ou até mesmo, se eu tenho uma cocheira acoplada no meu piquete, chega à noite, eu coloco na cocheira, durante o dia eu deixo a porta aberta, se meu cavalo quer entrar, se meu cavalo quer sair, ele tem total liberdade para isso. Esse é o cenário ideal, pensando nos cavalos. Claro que isso vai impactar em mais mão de obra, em mais tempo, mais demanda de atenção mesmo, porque daí você vai ter que estar em constante vigilância em diferentes locais para atender diferentes cavalos, mas isso seria o melhor que você pode oferecer para o seu animal. Aqui eu trouxe um exemplo de um solário, não chega a ser um grande piquete, porque não tem pasto, porque o cavalo não consegue correr, se movimentar tanto, mas que já dá um conforto enorme para o cavalo. Então a gente tem as cocheiras ali, que na verdade são três paredes só, e o cavalo pode se abrigar quando necessário e pode sair quando necessário. Tá muito quente, vou ficar lá de dentro. Tá chovendo, vou ficar lá de dentro. Tá ventando demais, vou ficar do lado de dentro. Quero tomar um sol, quero esticar minhas pernas, caminhar um pouquinho, você tem esse lado de fora. Isso é o cenário ideal e, sinceramente, é o meu sonho, o que eu gostaria de oferecer para o meu cavalo. O nosso próximo pilar é a questão de ventilação nas cocheiras, e eu acho que isso é muito negligenciado aqui no Brasil. O nosso primeiro sintoma de uma cocheira sem ventilação é o cheiro forte de urina e de esterco. Se você tem uma cocheira bem ventilada, por mais que você sinta o cheiro da urina e do esterco, tem que ser um cheiro leve, não pode ser aquele cheiro que queima. Outra sensação que você pode ver é a serragem. A sua serragem tem que ser mantida o mais seca possível. Serragem, marapalha, palha, feno, o que quer que você use. Se ela está úmida, é porque não está ventilando o suficiente, tá? Para a gente conseguir uma boa ventilação, a gente precisa de, no mínimo, duas aberturas, tá? Eu vou trazer o exemplo aqui do ambiente em que eu estou. Eu estou aqui no escritório, do meu lado tem uma janela e ali na frente tem uma porta. Se eu quero uma ventilação, se eu estou com calor, eu abro a janela e deixo a porta aberta. Se começar a ventar demais e eu começar a ficar com frio, eu fecho a porta. Já vai minimizar o vento que vai entrar aqui. E se tiver muito frio, eu fecho a janela também. A gente sempre precisa de duas aberturas para promover que o ar se movimente e gere uma corrente de ar. Por menor que seja a vazão e a velocidade dessa corrente de ar, a gente vai conseguir manter um ambiente mais salubre para o cavalo. Vai tirar essas partículas de odor que ficam ali e também vai manter a umidade menor desse local. Por isso, a gente precisa ter, no mínimo, essas duas aberturas. A primeira abertura que você vai ter, geralmente, já é a porta do seu cavalo, que é pelo menos meia abertura, né? A segunda abertura que você precisa ter é uma janela em alguma outra parede,
é uma abertura permanente que comunica com a cocheira do cavalo de trás ou dos lados, tá? Ou uma abertura no telhado. Você precisa ter duas aberturas. Se a sua cocheira não tem duas aberturas, ela não é bem ventilada. Isso é muito importante e você precisa prestar atenção, porque a maioria das cocheiras que não foram bem planejadas aqui no Brasil apresentam esse problema de apenas uma única abertura, que não é suficiente para garantir essa ventilação. Uma cocheira mal ventilada vai trazer problemas respiratórios para o seu cavalo. Ele pode desenvolver a asma dos cavalos e também a alergia. E vai deixá-lo desconfortável, porque um cavalo não vai querer deitar na urina dele, não vai querer deitar numa serragem molhada, não vai querer ficar cheirando aquele cheiro de esterco e de urina do lado de dentro. Ninguém gosta disso, muito menos o cavalo, que é ainda mais sensível a tudo isso. Essa imagem eu trouxe aqui porque ela engana. Apesar de ela ser uma cocheira bem aberta, esse pavilhão só tem essa abertura da porta. O ar, apesar de ter uma boa abertura ali, ele entra e não consegue sair, não tem para onde sair. Então não gera essa ventilação dentro da cocheira do cavalo. Já aqui a gente tem um exemplo de uma cocheira totalmente ventilada. Eu não soube localizar de onde que era essa foto, mas eu imagino que seja de um local quente em que as pessoas prezam por essa ventilação. Vocês podem ver que tem abertura permanente, então você não consegue deixar essa cocheira totalmente fechada. Tem abertura nos fundos, abertura na frente, também uma janela. Eu desconfio que ainda tenha comunicação entre os cavalos pro lado de cá, promovendo ainda mais a ventilação. Você precisa de uma boa ventilação para ter um cavalo confortável e uma cocheira confortável que traga qualidade de vida para ele. O nosso próximo pilar é a iluminação. Eu já falei um pouquinho ali de como a iluminação vai impactar no ciclo reprodutor das éguas e no ciclo de sono dos cavalos. Isso é super importante e a gente precisa manter isso no dia a dia do cavalo. Mas tem um problema que muita gente levanta, principalmente aqui no Brasil, em regiões quentes. Se eu deixar a minha cocheira tomando muito sol, meu cavalo vai passar calor. É claro, gente, você não quer deixar o seu cavalo exposto ao sol sem que ele possa sair dali, sem que ele possa se abrigar na sombra. Mas você tem que permitir a entrada de luz natural ali para regular o sono, o ciclo reprodutor do seu cavalo e manter a salubridade. O sol é importante para entrar na cocheira do seu cavalo porque ele precisa esquentar o ar que está ali na cocheira dele. Ah, mas eu moro numa região muito quente, eu não quero que o ar esteja quente. Na verdade, você quer sim. O ar quente é mais leve que o ar frio, então ele sobe. Quando você permite que o ar dentro da cocheira esquente um pouco, ele sobe, ele abre espaço para que entre uma brisa fresca. E isso gera o efeito chaminé, ou seja, um ar vai subir, o ar quente, e o ar frio vai entrar. Isso vai ajudar a promover a ventilação da sua cocheira. Então, a iluminação e a ventilação são dois pilares que estão grudadinhos ali, porque um precisa do outro para realmente funcionar. Quando você está escolhendo a cocheira do seu cavalo e pode posicioná-la em qualquer lugar, dê prioridade para as faces norte e leste aqui no Brasil. A face norte é aquela que vai pegar sol durante todo o ano, principalmente no inverno, que vai entrar na cocheira do seu cavalo. No verão, o sol vai ficar basicamente em cima ali da cocheira, mas você ainda vai ter essa boa visibilidade do sol. A face leste é onde o sol nasce. Então, é o que vai esquentar a cocheira do seu cavalo ali no período da manhã, quando o sol não está tão forte ainda, tá? Se você pode escolher, opte pela face norte e pela face leste. Não tem essa opção, mas tem a opção oeste, fique na opção oeste. Seu cavalo vai receber o sol da tarde, que é mais quente, mas ele ainda vai receber sol e é importante. Só tem a face sul disponível. Não é o ideal. Lute por outras faces, que sua cocheira fique virada para a face norte, leste ou oeste. Mas se não tem opção, não foi um local planejado, ou se a única cocheira disponível no seu aras é essa da face sul, coloque telhas translúcidas. A telha translúcida vai garantir que a iluminação de cima entre na cocheira do seu cavalo. Isso vai fazer total diferença, o seu cavalo vai se sentir melhor,
a umidade da sua cocheira vai embora. Você vai conseguir promover aquele efeito chaminé. Retomando, melhores face norte e leste, depois oeste e por último a face sul. Se você só tem a face sul, promova a entrada de sol pelo telhado, tá certo? Se você tá numa cocheira que é para o seu manejo do dia a dia, que você não tem uma área comum, digamos assim, ou até mesmo por questão de gosto, você deve colocar uma luz artificial na cocheira do seu cavalo. Mas essa luz deve ser apenas para você fazer algum trabalho. Ah, eu quero limpar a cocheira do meu cavalo, vou limpar os cascos dele, quero passar comida ou preciso fazer uma medicação, você tem essa iluminação. Mas ela não deve ser utilizada todos os dias, o tempo inteiro ou todas as noites. Não, ela tem que ser utilizada pontualmente quando for necessário. Aqui a gente tem um exemplo, então, de um pavilhão, num modelo muito comum aqui no Brasil, tá? Em que as cocheiras estão viradas para o corredor. A primeira coisa que a gente nota é que essas cocheiras têm duas entradas, uma no corredor e uma do lado de fora, né? É uma porta que está dando ali para piquetes, imagino eu, aqueles do tipo solário. Então, a gente tem essa iluminação vindo de fora. Acontece em muitos lugares que ali é simplesmente uma parede. Isso não é o ideal. Se você tem esse modelo de cocheira em que os cavalos estão virados para o corredor, faça uma janela do lado de fora. Ah, não tem o piquete, etc. Faça essa janela, promove essa abertura. Ah, mas a minha propriedade acaba ali, tem 2 metros e tem um muro. Não tem problema, você já vai conseguir entrar com mais iluminação e ventilação. E muito importante, aqui a gente tem a telha translúcida, em que permite a entrada de luz do sol no meio do pavilhão. Além de facilitar para a economia de energia, a gente também consegue promover aquele efeito chaminé. Nesse caso, a gente não tem aberturas na parte de cima, mas isso com certeza facilitaria, principalmente por conta desse ventilador que consegue fazer o ar que está ali em cima, que é o mais quente, circular. Agora, o nosso próximo pilar, piso e cama. Eu deixei aqui associado o piso e cama, porque a gente não tem um sem o outro, né? Todos os cavalos precisam de uma cama e a cama tem que ser colocada sobre um piso. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que um cavalo tem que deitar. Já falei ali no começo, o cavalo deita de 2 a 3 horas por noite, muitas vezes de forma intermitente. Então, deita, levanta. E ele precisa ter um piso confortável para isso, com uma cama compatível. Nós temos basicamente dois tipos de piso: o piso natural e o piso artificial. O piso natural é o chão de terra batido, areia, alguma coisa assim que você vai deixar da forma que um cavalo encontraria mais ou menos ali na natureza. O piso artificial, o nosso piso de concreto, ou muitas vezes o pessoal usa ali paver ou paralelepípedo para deixar uma coisa um pouco mais firme e coloca a cama em cima disso. Eu sou a favor de que, se você tem a opção de deixar no piso natural, você deve deixar no piso natural, porque ele é mais próximo do que o cavalo encontraria na natureza. No entanto, o piso natural pode ficar mais úmido ao longo do tempo. Por quê? O cavalo vai fazer xixi ali. Por mais que você tenha uma cama, alguma umidade acaba passando. Se você não faz a manutenção do seu piso, ou se você não tem uma drenagem para essa urina, essa umidade pode acabar ficando ali. O que é o pior tipo de umidade. Você tem que fazer uma reforma sim desse piso para tirar toda essa parte úmida e colocar uma cerca. E também por motivos de isolamento em relação ao resto da estrutura e ao resto da hípica. Se a sua cocheira não é bem isolada, se você não fez uma impermeabilização da fundação e das paredes, é possível que a água que está vindo das paredes do lado de fora acabe passando para esse piso, ou que chova demais, molhou do lado de fora, essa umidade vem também para a parte de dentro. Por isso que a gente precisa fazer algo o mais isolado possível para o seu cavalo, para que esse piso seja bem seco para ele. E pensando em relação à urina, o ideal é que você faça um filtro de carvão, brita e areia para absorver essa urina. Se você pode fazer na cocheira toda, faça na cocheira toda, você vai ficar mais resguardado.
Se você sabe onde que o seu cavalo urina geralmente, faça, né? Ponto onde ele urina geralmente. Isso vai facilitar muito o manejo do dia a dia e vai minimizar a sua necessidade de reforma desse piso natural. Agora, o mais comum que a gente encontra, principalmente no hipismo, é o piso de cimento ou esse piso de paver, de paralelepípedo. Muita gente faz isso porque acha que é mais prático e mais fácil de limpar. Mas, sinceramente, você nunca vai ver ninguém jogando uma VAP ali dentro. O pessoal realmente não limpa. Então, a gente tem que imaginar que esse piso vai acabar juntando umidade também e sujeira. É como se você derrubasse um copo d'água no seu piso todos os dias e ficasse passando ali em cima. Vai ficar sujo. Pode ser água, pode ser algo líquido, mas ele vai ficar sujo e vai ficar acumulando. Você tem que limpar de fato aquilo. Se você tem esse piso, você vai precisar de mais cama também, porque um piso duro é ruim. Muitos cavalos não deitam tanto quanto gostariam na cocheira, porque estão num ambiente duro. O que que a gente tem que pensar? Trazendo para a nossa realidade. Se a gente fosse deitar no chão e pusesse só uma mantinha ali na nossa cama, só um pouquinho, vai ser suficiente? Não, a gente ainda vai sentir o piso duro. Agora, se a gente coloca 10 um em cima da outra, você consegue deitar? Já vai ficar melhor. Por isso, a gente proporciona a cama para o cavalo. A serragem, a maravalha, a casca de arroz, palha de arroz, próprio feno. Tudo isso vai gerar mais conforto para o cavalo. O que a gente precisa atentar aqui é se o seu cavalo se adapta, se ele não tem nenhuma alergia e se essa cama não gera tanto pó. Eu trouxe aqui uma foto do Paiquinho, em que ele está numa prova no cerco, né? Em que o piso é o piso natural e ainda tem essa cama. O Pike adora. Ele fica muito mais tempo deitado nesse piso natural nas competições do que no piso dele lá no Aras, onde ele mora, porque é um piso de cimento e tem uma cama de serragem ali, que por mais fofa que a gente deixe, ele mesmo acaba mexendo, cavucando ali e não fica na textura ideal do que ele gostaria, do que eu gostaria também. Então, o piso e a cama do seu cavalo também é um dos pilares que vai determinar a qualidade de vida do seu cavalo, principalmente por questões de limpeza, salubridade e sono, do quanto seu cavalo vai conseguir deitar. Agora nós vamos para as portas. Como eu comentei ali no início, quando eu estava falando de todos os pilares, as portas são super importantes porque elas vão impactar em outros pilares, como iluminação, ventilação, contato social e até no manejo do dia a dia do seu cavalo. As portas são elementos de segurança extremamente críticos que a gente precisa planejar muito bem. Então, a primeira coisa quando a gente vai planejar uma porta, ela tem que ter tamanho adequado. Uma porta de humano pode ser ali de 60 a 90 centímetros, enquanto de um cavalo tem que ser de no mínimo 1 metro, para que ele consiga entrar e sair com facilidade. Se você tem a possibilidade de fazer uma porta maior, sugiro que faça uma porta maior. As portas sempre precisam abrir para o lado de fora da cocheira, por questões de segurança, para facilitar também, você não tem que ficar manobrando o seu cavalo dentro da cocheira para abrir essa porta. E também para não ficar enterrando na cama, num balde, como a gente consegue ver aqui nessa foto. Isso vai ser extremamente importante para facilitar o dia a dia. Uma porta que permita a visualização ali também pode minimizar problemas de um cavalo machucado, de uma cama suja, de algum animal peçonhento que apareça ali, né? Você consegue ter essa boa visibilidade. Agora, se você pode ter portas o mais vazadas possíveis que permitam a iluminação vinda de fora, ou seja, que o sol entre, e também a ventilação, isso vai ser extremamente importante para o seu cavalo. Esse caso dessa imagem aqui mostra uma porta completamente aberta. Esse modelo com essa tela, essa grade ali, facilita muito essa ventilação, a troca de ar. Facilita também que você não tenha aquele cheiro de urina, tá? Essa vai ser a maior função das portas, além de abrir, melhorar a ventilação e a iluminação natural do seu cavalo. Além disso, a gente tem que tomar alguns cuidados. Você se lida com cavalo, já sabe que eles têm muita facilidade para abrir fechaduras, então você tem que tomar cuidado e ter atenção qual que vai ser o tipo de fechamento que você vai dar para a sua porta.
Essa que a gente tem aqui na imagem é do tipo pistão. Você tem que puxar aquele pistão para abrir e é algo bem difícil para os cavalos conseguirem mexer. Então, preste atenção também qual que vai ser o fechamento que você vai colocar na porta do seu cavalo. E agora, por último, o nosso sexto pilar, mas o não menos importante, é o contato social. Eu já comentei aqui como os cavalos são animais de manada, ou seja, eles estão sempre em contato com os outros e eles têm figuras de liderança dentro da manada. A figura de liderança, além de liderar o grupo, também traz esse conforto e a confiança de que está tudo certo, está tudo bem e avisa quando não está. Por isso, os cavalos precisam ter esse contato social entre eles. Como que o cavalo tem contato social? Visualizando, sentindo o cheiro e falando com os outros cavalos. Você precisa oferecer todos esses sentidos para que o cavalo se comunique uns com os outros. A melhor forma de você fazer isso, então, é promover a visualização entre os cavalos. Se o cavalo está vendo, ele também consegue, muito provavelmente, sentir o cheiro e falar com esse outro cavalo. O que que a gente tem de mais comum aqui no Brasil? As três paredes, quatro paredes com uma porta. Se esse é o seu modelo e a tapucheira está uma do lado da outra, tenha certeza de que os cavalos conseguem colocar a cabeça para fora e olhar os vizinhos, tá? Isso já vai ser o primeiro contato. É pouco, mas é alguma coisa. Além disso, você pode colocar aberturas entre cocheiras, fazer grades entre cocheiras para que os cavalos se comuniquem. Existem desvantagens nisso? Sim. Cavalos podem ficar irritadiços na hora de comer, porque eles se sentem ali ameaçados de estar querendo pegar a comida. Pode ter um garanhão que não gosta de contato com outros cavalos. Pode ter alguma doença respiratória que vai ser transmitida entre um cavalo e outro. Mas, para tudo isso, a gente tem uma solução. Você pode ter uma cocheira fechada para esses casos específicos e outras cocheiras abertas. Então, mantenha esse contato social com os outros cavalos. Permita que eles tenham essa possibilidade. Além disso, é muito importante que o cavalo consiga ver os outros cavalos fora da cocheira. Então, que ele consiga visualizar os cavalos que estão no piquete, que estão indo para a pista. Claro, isso pode gerar um pouco de distração para o cavalo que está lá na pista, vendo os cavalos que estão na cocheira. Mas esse contato social acaba sendo mais benéfico do que maléfico para os cavalos. Então, permita que o cavalo consiga ver todo o entorno dele e principalmente onde estão e para onde vão os outros cavalos. Tudo isso vai aliviar o estresse. Como eu comentei lá mais cedo no início do workshop, quando a gente tem contato com outras pessoas, quando a gente tem contato com pessoas que nos passam confiança, que nos dizem que está tudo bem, nós nos sentimos melhor. O mesmo acontece com os cavalos. A gente precisa manter esse contato com os animais para que eles se sintam seguros e assim reduzam os níveis de estresse. Fazendo um resumão aqui do que é importante para você, veja cada um dos pilares do seu cavalo. Em primeiro lugar, tamanho. Seu cavalo consegue entrar, dar um giro, deitar e levantar com facilidade? O tamanho está ok. Pode oferecer algo a mais? Ofereça algo a mais. Ventilação. A sua cocheira tem no mínimo duas aberturas, a porta e mais uma? Essa segunda abertura está permanentemente aberta ou ela só abre de vez em quando? Você pode pedir para que ela esteja sempre aberta? Como que funciona? Iluminação. Entra sol na cocheira do seu cavalo? Qual é o posicionamento em relação à face da cocheira? Leste, oeste, norte ou sul? Se é sul, tem uma abertura de telha translúcida no seu telhado? Se não tem, coloque. Cama e piso. Qual é o tipo de piso do seu cavalo? Natural ou artificial? A cama é compatível? Tem quantidade de cama suficiente para que o seu cavalo se sinta confortável e deite? Você consegue limpar esse piso e essa cama com frequência diária para que seu cavalo esteja sempre numa cama seca? Portas. A porta do seu cavalo é segura e abre para fora? Primeira coisa, ela permite a entrada de iluminação e ventilação? Se sim, ótimo. Se não, é uma coisa bem simples de você melhorar. E por último, o seu cavalo consegue estar dentro da cocheira e ter contato com outros animais. Ele consegue colocar a cabeça para fora e ver os cavalos. Ele, dentro da cocheira, consegue ouvir e ver outros cavalos.
Isso também vai ser muito importante para melhorar o seu cavalo. Se você conseguir dar check em todos estes itens, tenha certeza de que o seu cavalo está com uma boa cocheira. Se você não consegue ticar todos esses itens, o seu cavalo precisa de atenção urgente antes que ele comece a desenvolver problemas comportamentais e até mesmo doenças. E agora eu quero trazer aqui exemplos reais do Pike, do cavalo lindo, que é o meu, tá aqui comigo, e o que que a gente fez para melhorar a vida dele. Algumas medidas foram totalmente conscientes, outras foram os acertos que a gente teve aí ao longo da vida, mas de toda forma, o Pike hoje tem a vida dele porque ele conseguiu, viver em uma boa cocheira durante a maior parte do tempo na sua vida. Eu quero trazer aqui a discussão de um cavalo idoso, que é o caso do Pike, em alta performance, e como que a cocheira dele impactou nisso, e até mesmo o manejo do dia a dia. Então, em primeiro lugar, um cavalo idoso, na verdade, já começa a ser considerado ali a partir dos 15 anos. Em 15 anos, um cavalo começa a apresentar sinais de envelhecimento. Então, ele já atingiu o auge de performance, de maturidade física, já desenvolveu tudo que precisava, e dali para frente ele está só realmente envelhecendo. Com 18 anos, o cavalo já precisa começar a ter adaptações no manejo, no treinamento, por conta da idade, por conta da baixa da performance, da redução da condição física dele. Aos 20 anos, o cavalo já é considerado sênior. Então, assim, não tem mais desculpa, não tem mais conversa, ele é de fato um cavalo idoso. O Pike tem hoje 24 anos, recém-feitos. Ele está comigo há 16 e a gente teve o nosso auge no esporte ao longo dos 23 e 24 anos dele, o que me fala muito sobre o bom condicionamento físico que ele tem e sobre como o manejo e a infraestrutura em que ele vive impactou positivamente para que ele pudesse chegar a essa idade. Primeiro, pudesse chegar, porque tem muitos cavalos que não chegam nessa idade, e também pudesse chegar com qualidade de treinamento, performance e desempenho. Um bom ambiente, uma boa cocheira, vai trazer muitos impactos positivos na performance do seu cavalo, como a gente já comentou ali na parte dos pilares. O cavalo vai ter melhores condições cardiorrespiratórias, vai se sentir mais seguro e confiante em relação aos outros cavalos, vai ter um ambiente salubre para conseguir descansar melhor, estar melhor nos próximos treinos. Tudo isso vai impactar a sua performance. Então, eu quero trazer aqui como que a iluminação e ventilação funcionam na cocheira do Pike. O Pike está numa cocheira, numa posição privilegiada, mas nem sempre foi assim. A cocheira dele é face norte e é a primeira cocheira do pavilhão que dá para a face oeste. Então, no inverno, entra muito sol na cocheira do parque. E essa foto foi tirada no fim da tarde, no inverno, e vocês podem ver que entra realmente bastante luz do sol. Ela acaba sendo um pouco quente no verão, porque pega esse sol da tarde, mas eu acho que isso é benéfico. É melhor a gente ter isso do que a opção que seria estar na face sul e não ter todo. O pai que foi para essa cocheira depois de muita luta nossa dentro lá do Aras, porque quando a gente foi para lá, ele estava numa cocheira que era nas costas, né, em relação ao que ele está aqui, ou seja, era face sul e não pegava sol nunca. Minha mãe é engenheira e foi a primeira pessoa a me alertar para isso lá no início, quando eu ainda não era engenheira, não trabalhava em infraestrutura para cavalo, e falar, ele precisa estar numa cocheira voltada para o norte, vai ser muito melhor para ele. Então, se você tem essa possibilidade de escolher o posicionamento da sua cocheira, escolha. O Pike também tem uma cocheira muito bem ventilada. Em primeiro lugar, a gente tem a porta, que é uma abertura obrigatória, tá? São essas duas folhas verdes que a gente tem ali. Ela pode ficar aberta metade ou totalmente fechada. E as costas da cocheira do Pike diretamente é a ducha, não tem um cavalo ali. Então, aquele painel em cima está totalmente aberto e permite essa abertura total para o lado de lá. Se a gente tivesse um outro cavalo do outro lado, claro, ainda teria essa abertura, ainda ia permitir essa ventilação, mas ia ter as paredes da cocheira, o que ia minimizar um pouco.
Então a gente consegue ter essa troca do vento, do ar, ali de uma forma bem facilitada. E também, depois de algum tempo que o pai estava nessa cocheira, nós decidimos por colocar essa cancela que vocês estão vendo aí. Essa cancela não tinha, e eu pedi para colocar justamente para que o pai pudesse ficar mais exposto à luz do sol e à ventilação. Como o pai é um cavalo pequeno, a gente também diminuiu um pouco a altura dessa cancela para que seja mais fácil ele ficar com a cabeça para fora. E eu acho fundamental. Ele consegue visualizar melhor o ambiente externo, a gente consegue ter mais troca de vento, a cama do pai acaba ficando mais limpa e os tratadores têm uma visibilidade melhor de como está a cama do pai ali dentro. Então, os nossos acertos aqui são o posicionamento da cocheira, porque permite a iluminação natural, a abertura total da porta, porque isso facilita a iluminação e a ventilação, e as duas aberturas na cocheira do parque, porque permite a ventilação cruzada. O próximo ponto que eu quero trazer aqui com vocês já não é tanto em relação à infraestrutura, mas está relacionado, que é a limpeza da cocheira dele como uma rotina diária, frequente, mais de uma vez por dia. A limpeza da cocheira do Paink é uma prioridade para mim. Todos os tratadores limpam as cocheiras de todos os cavalos lá onde o Paink está, ao menos 2 vezes por dia, uma de manhã e uma de tarde. Isso garante que o cavalo não passe o dia inteiro com o esterco dele e não vá dormir com um esterco velho, tá? Isso vai ser muito importante. E eu também tenho aqui um hábito. Geralmente eu vou montar de tarde e acabo ficando ali até o fim do dia e eu repasso a cama do Paink antes de ir embora. Quando eu faço isso, eu falo pro Pike, se você quer fazer xixi, a hora é agora, porque eu já limpo. E o Pike de fato faz. Então, a construção do nosso relacionamento também facilita na manutenção e na limpeza. Eu limpo totalmente ali o xixi na hora que o Pike faz, não deixando que fique impregnado, não deixando que molhe mais a serragem dele do que o necessário e permitindo com que ele durma numa cama mais seca. Isso vai ser importante para o cavalo descansar melhor, como a gente já comentou, e também é muito importante para identificar alguns sinais. Eu sei onde que o pai que geralmente esterca, onde que ele geralmente faz xixi, e eu consigo reforçar a cama nesses pontos para que a gente não tenha um piso sujo por mais tempo, e também consigo planejar, por exemplo, quero reformar a cocheira e quero colocar um piso natural, onde que eu vou colocar o dreno de urina do meu cavalo. Se você tem essa possibilidade de construir esse relacionamento com o seu cavalo para observar melhor quais são esses pontos que a gente precisa melhorar e resolver, pode ter certeza que isso vai ser muito benéfico para o seu cavalo. E aqui eu quero fazer então uma intervenção recente que eu fiz na cocheira do Pike. Eu já comentei ali que os fundos da cocheira do Pike, que é essa parede, faz divisão com a ducha lá do Aras. E por conta disso vem muita umidade por essa parede. Eu comecei a perceber que estava muito úmido, que a serragem ali ficava muito úmida, e impermeabilizei uma faixa de uns 50 centímetros em todas as paredes do parque e também uma faixa de 50 centímetros ao redor ali no piso. Isso foi muito importante para que a gente pudesse manter a serragem mais seca, aproveitasse melhor essa serragem, tá? Porque tudo custa, uma serragem mais úmida acaba tendo que ser trocada mais vezes, e também que eu pudesse dar mais conforto para o parque. E essa impermeabilização também foi muito importante para uma outra coisa. Recentemente eu estive lá limpando a cocheira do parque e vi que tinha uma área que estava muito molhada na cocheira, que a serragem tinha apodrecido. E isso mostrou que a gente tem um vazamento lá na ducha, que está trazendo essa umidade para dentro da cocheira do parque, mesmo depois da impermeabilização. Se fosse só a questão de ficar molhando ali a parede, acabar vindo um pouco de umidade, teria sido resolvido com a impermeabilização que eu fiz. Mas como não foi resolvido totalmente e a água está vindo agora por outro ponto, é sinal de que a gente tem um vazamento lá na ducha que precisa ser resolvido. Isso foi avisado ali na hora para os proprietários do Aras e elas estão promovendo essa solução o quanto antes, né? E é por isso que você tem que estar atento na cocheira do seu cavalo. Às vezes tem um outro problema estrutural vindo de outra cocheira, de outro ponto, de uma ducha, de fora para dentro,
e que se você não tá de olho, as outras pessoas também vão acabar não vendo. Por isso é tão importante que você conheça o seu cavalo, conheça os hábitos. Alguém poderia ter me falado, ah, mas é porque ele faz muito cocô aqui, ou porque ele faz muito xixi aqui. E eu sei que não é, porque não era naquele ponto. Tudo isso vai ser importante para você oferecer a maior qualidade de vida para o seu cavalo. Depois que a gente fez essa impermeabilização, o pai que passou a ficar mais tempo deitado, porque ele se sente mais confortável, a cama está mais seca e ele consegue descansar melhor. Eu trouxe também aqui o que que é a realidade das competições. Não adianta nada a gente ter as mil maravilhas ali em casa, sendo que a gente chega na competição e o ambiente é completamente diferente, justamente quando a gente precisa de mais performance no nosso cavalo. Aqui o pai que está deitado na cocheira, super folgado, porque ele gosta muito das cocheiras de prova por conta do piso. Lá o piso é natural, diferente da cocheira dele, que é um piso de cimento. E ele se sente mais confortável para deitar. Além disso, a gente também tem aqui a Maravari, que acaba sendo um piso mais fofo, apesar de gerar muito pó, que o pai que também gosta mais. Essa foto foi tirada no meio da tarde. O pai que estava tranquilão ali, deitado, relaxando, curtindo a prova. Uma coisa importante que você tem que pensar também. Na prova já é um ambiente mais estressante, mas muitas vezes o cavalo acaba ficando mais confinado na cocheira. Então, se você pode abrir a porta da cocheira e colocar uma correntinha ou aqueles fecha-baia mesmo, para que o seu cavalo possa colocar a cabeça para fora, vai ser muito melhor do que ele ficar ali isolado naquela parte de dentro. As cocheiras também costumam ser mais quentes nas provas, porque elas são feitas totalmente de lona e geralmente estão embaixo de uma tenda de lona também. Por mais que a gente tenha aberturas e que seja possível a ventilação, há uma concentração muito alta de cavalos ali. Então, se você pode oferecer um ventilador para o seu cavalo, coloque, assim você garante a circulação de ar e o seu cavalo vai se sentir melhor. Outro fato muito importante que geralmente nas competições a gente tem uma iluminação artificial bem forte e que muitas vezes passa a noite inteira acesa. Às vezes tem necessidade, tem algum cavalo que precisa de um atendimento à noite ou que vai acordar muito cedo porque a prova que vai saltar é muito cedo, então precisa comer mais cedo. Mas muitas vezes fica aceso simplesmente porque ninguém sabe onde que apaga e não pediu para apagar. Então, se você está no ambiente de prova e percebe que a luz não vai ser apagada, procure como que apaga ou tire a lâmpada no local para que seu cavalo realmente possa descansar, justamente quando você mais precisa dele, no ponto ideal, que ele consiga estar descansado para ter uma performance melhor na sua competição. Se você precisa de boas referências para conhecer, para saber como que funciona, se você quer procurar mais imagens, em primeiro lugar, você sempre pode pesquisar no Google. Em segundo lugar, eu trouxe aqui o Aras ao Bar, que foi uma visita técnica que eu fiz com o pessoal lá da arquitetura equestre, em que a gente conheceu uma instalação de ponta focada em cavalos atletas do enduro, que fica numa região quente ali no estado de São Paulo. Então, vocês podem ver que a cocheira é bem aberta, bem ventilada, as aberturas são permanentes, a cocheira é grande e confortável, os cavalos têm visibilidade entre uns e os outros, eles conseguem ver os vizinhos, né, tanto do lado quanto da frente, e tudo isso vai ser importante para a performance do cavalo ali, que é o foco deles nesse Aras. Se você precisa de uma referência, veja o Aras ao Bar, eles recebem também visitas, você pode ir lá conhecer, saber como que funciona exatamente, e sempre vai ser importante você conhecer o máximo de hípicas possíveis. Tenho certeza de que toda hípica tem um ponto positivo que você pode aproveitar e implementar com o seu cavalo. Para encerrar aqui, eu quero deixar as nossas principais recomendações. Em primeiro lugar, como que é a ventilação da sua cocheira? Tem ventilação cruzada? Quantas aberturas tem? Essas aberturas são permanentes ou não? E o que que você pode fazer para maximizar a ventilação? Em segundo lugar, o contato social com os cavalos. Se o cavalo consegue ver os outros cavalos que estão ali em volta, como que você promove esse contato social entre os cavalos? Iluminação natural, ponto importantíssimo. O sol entra na cocheira do seu cavalo, o sol bate mesmo no inverno. Se não, você consegue melhorar o teto do seu cavalo para que você coloque lá uma iluminação, uma telha translúcida que permita a iluminação. E por último, como que está o bem-estar do seu cavalo.
ele se sente bem, ele tem os comportamentos estereotipados, ele tem algum vício, algum comportamento ruim. Se o seu cavalo está bem, a sua infraestrutura provavelmente também estará. Se o seu cavalo não está bem, você pode começar a corrigir isso pela infraestrutura em que ele vive. E lembrando, você não precisa de uma grande obra para melhorar a qualidade de vida do seu cavalo. Pequenas interferências, de acordo com o que a gente conversou aqui, vão gerar um grande impacto na saúde, no bem-estar, na qualidade de vida do seu cavalo. Se você precisa melhorar a qualidade de vida do seu cavalo, comece lá no começo do workshop e vá anotando, faça o checklist se o seu cavalo tem todos os pilares da cocheira, se essa cocheira pode ser modificada ou não, se você pode trocar de cocheira ou qual intervenção que você vai poder fazer. Algumas melhorias você já pode começar amanhã. E agora, para você que ficou até aqui, muito obrigada. Você tem, além de todo o conteúdo que a gente discutiu aqui no workshop, um bônus que é 50% de desconto em uma consultoria. Se você fez todo o workshop e mesmo assim está um pouco inseguro, não sabe por onde começar, qual vai ser a intervenção principal que precisa na sua cocheira, entre em contato com a Canter através desse QR Code. Insira o nosso cupom de desconto do workshop e você vai ter 1 hora de consultoria em que a gente vai passar por todos os aspectos da sua cocheira e como que você pode melhorar para oferecer mais qualidade de vida para o seu cavalo. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam a Canter até aqui, que estão no workshop. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, não hesitem em entrar em contato. E mais uma vez, muito obrigada.